Mas é o seguinte, como é que surgiu este programa aqui, né? Nós temos um grupo que chama Copa do Mundo, que é um grupo um grupo de WhatsApp que surgiu em 2018. Tem figuras ilustres do mundo biberístico, né? E esse ano a gente deu uma ampliada, tá com bastante gente. E aí ficamos discutindo. É um grupo muito bom, né? Muita discussão. Existe claramente uma ala, que é a ala dos canarinhos, que não se dá em nome das alas. O que acontece naquele grupo fica naquele grupo. Mas a ala dos canarinhos tem uma ala de urubus, tem até argentinos presentes e torcedores da Argentina também. Você já começou a entregar o nome das aulas, animal. Como desconsidere os nomes? Canarinhos urubus hermanos. Eu ia falar dos membros das alas, mas não, vamos manter em segredo. Por questões eleitorais até. Né? Mas o fato é o seguinte, lá a gente começou a debater muito, e um dos temas mais recorrentes que tinham, dentre os grupos de pessoas que debatiam a Copa do Mundo com a gente, era que na turma dos urubus eles reclamavam muito das dancinhas e que não gostavam do Neymar e do estilo dos jogadores brasileiros. Ah, o jogador brasileiro, ele tá sempre muito tatuado, muito curtindo a vida, muito, leque, é isso aí, leque, não sei o que e tal. E assim, a gente ficou discutindo isso durante a Copa toda, parecia que era o tema central. E aí, saindo um pouco da caricatura, até porque jogador tatuado, usando roupa de marca cara, tal, o Cristiano Ronaldo é assim, a seleção da França inteira, assim, todas as seleções são assim, né? Mas havia um elemento ali, que é um elemento que a gente começou a trabalhar melhor, e que o Bisotto transformou numa thread fabulosa no Twitter. Hoje a gente vai ter muito tempo pra falar dessa thread. Que é um insight que eu tive, que eu discutia, na Copa 18 eu discutia já isso com o Bisotto, que era a ideia de que tem um elemento da própria constituição do que é o Brasil, que ele meio que foi, ali já foi jogado de lado de uns tempos pra cá, porque a ideia de que o craque brasileiro é sempre um rapaz muito habilidoso e que ele tá fazendo grandes truques e que parece que ele nasceu com uma habilidade inata e ele está brincando, e aí ele dança. E aí a imprensa internacional adora falar sobre isso. Ah, esses dançarinos mágicos, esses tricksters, esses garotos cheios de truque e tal. E tipo, tá, gente, isso é apenas um pedaço do que é o futebol, pelo menos na minha leitura, né? Que é uma leitura de que vários outros elementos constituíam o futebol brasileiro vencedor, inclusive o futebol arte, para ser claro, né? E esses elementos não eram exatamente essa espécie de caricatura que foi transformado o futebol brasileiro. Que começou a parecer que o futebol brasileiro é basicamente o Ronaldinho Gaúcho, o Denilson, é uma pedalada, né, um Robinho, e nunca foi exatamente só isso, né? É muito mais do que isso. E aí a gente começou a discutir e começou a vir várias discussões, e aí entrou na questão o Bisotto organizou isso através de uma thread, fomos parar lá em termos apolíneos e dionisíacos, e eu acho que é legal assim, a gente pegar esse raciocínio e construir com o Bisotto aqui, para vocês entenderem o que é a tese que foi discutida, e a gente discutir sobre a falta de identificação de boa parte da população brasileira com a seleção nestes e em outros termos, e 2, a falta de competitividade na hora do vamos ver da seleção brasileira, né, desde 2006 para cá. Né? E eu acho que a gente pode fazer essa leitura e no final a gente vai fazer uma comparação com o problema geral da sociedade brasileira, inclusive os reflexos políticos. Afinal, isso é um canal de política, eu acho que tem muito, muito elemento aí. Né? Então eu vou começar assim, Bisotto, pega os raciocínios e as conversas que eu tive contigo e expõe a tua thread e dali a gente começa o bate-papo. Boa noite, Renan. Boa noite, galera do MBL. Vamos começar lá de 2018, Renan. O Renan definiu muito bem o que são as facções dentro do nosso grupo, o grupão da Copa, como nós chamamos carinhosamente. Em 2018, o grupão se resumia em urubus, todos, e Bisotto, o único canarinho do grupão. O único em 2018. Em 2022, isso mudou muito, e isso reflete muito o que está acontecendo na sociedade. Eu já falei isso algumas vezes, Renan, eu não via desde 2002 o Brasil comprar tanto uma seleção quanto essa foi comprada. Pessoas que não acompanham futebol, que não têm noção nenhuma, compraram, queriam a Copa. Gostavam dos meninos, gostavam da União, até das dancinhas. Até das dancinhas. E a posição, tanto a posição do Renan quanto a minha, amadurecem muito desde 2018. Em 2018 eu começo por uma posição canarinho extremada, que não aceitava debater a dancinha e dizia que a dancinha era um elemento constitutivo da nação e que os primeiros índios dançavam e nós temos que dançar para o resto da vida.
E o Renan era um urubu extremado, que era um absurdo ter dancinha. Caminhamos os dois rumo ao centro. Quase constituímos uma frente ampla da discussão futebolística. E a conclusão hoje é simples. E aí, na thread que eu construí hoje no Twitter, eu inclusive cito o modelo de 2010 como uma antítese do que é essa seleção hoje. Que nós também já negamos a dancinha, Renan. Negamos ela ao absoluto. 2010 era uma seleção sem talento nenhum. Leva o Grafite, que é um centroavante trombador grosso, sem talento nenhum do campeonato alemão, que ninguém sabia que existia, e abre mão de Neymar e de Ganso. Só que essa de 18 parece ter virado a chave de novo, voltamos. O Brasil vive nesses dois extremos e não consegue sintetizar. Ou é o time da dancinha, ou é o time da negação da arte. E nenhuma das duas funciona. Tá muito claro isso, de 2002 nós não conseguimos passar as quartas. Ah, mas em 14 a semi. É o mesmo resultado da Coreia do Sul de 2002. Eu acho que o parâmetro de comparação do Brasil não pode ser a Coreia do Sul de 2002. E aí nós chegamos à conclusão da thread que eu escrevi hoje, que é, para quem não sabe, dionisíaco e apolíneo são dois termos usados pela análise mitológica da mitologia grega. Na Grécia tinham dois deuses, Apolo e Dionísio. Apolo, deus da razão, da ciência, e Dionísio, deus da arte e da loucura, do caos. O Brasil sempre foi perito em produzir figuras dionisíacas sensacionais. Garrincha é a figura dionisíaca maior, é a figura dionisíaca arquetípica. Na arte nós produzimos muito, nossa, Cartola, Noel, e vai, não para. Só que para a figura dionisíaca poder produzir, ela precisa da ordem apolínea. Sem a ordem apolínea, sobra só o caos, só bagunça, só avacalhação. Sobram 7 subindo, faltando 5 minutos para terminar o jogo. Sobra isso, sobra o Neymar. Gente, 2022, ano da tecnologia, ano da Copa, como diria o filósofo e pensador Toguro, 7 no ataque, faltando 4 minutos para terminar o jogo. É inexplicável. Só se explica por essa tara dionisíaca. E aí vem o brilhantismo da tese do Renan, que é o Brasil se render à narrativa que vem do exterior. Não é nossa. Isso não é o Brasil. O Brasil é o misto das duas. Nós não prescindimos da arte, nós não prescindimos do caos, nós não prescindimos da loucura de um Garrincha, em 70 de um Jairzinho, 94 de um Romário, de um Bebeto. Mas tem a ordem. E nós passamos a prescindir da ordem em nome desse ideal que veio do exterior, que foi nos imposto pelo marketing de grandes corporações. Renan teve uma sacada genial que eu nunca tinha me ligado, que é o comercial Joga Bonito do Ronaldo, de 98, se eu não estou enganado. É o comercial antes da Copa, que é quando o Ronaldo fecha com a Nike. E aí o Brasil vira refém dessa narrativa. O Brasil só joga bonito, o Brasil não faz falta. O Casemiro podia ter matado a jogada na Gênese. Tava no pé dele, ele não faz a falta. Se ele faz, ele seria expulso. E aí não é o Brasil que joga bonito, né? O Brasil que joga bonito não vai ser expulso. É isso, é sobre isso. É um Brasil que desaprendeu qual é a sua identidade real para comprar uma identidade que nos foi vendida desde fora. Para comprar uma identidade que não é nossa, não é vitoriosa, que é uma identidade subalterna, exportadora, que só serve para vender pé de obra, não serve para ser campeão, não serve para ganhar título, só serve para ir lá e dar espetáculo, dar uma pedaladinha ali em cima. Olha que legal o circo. É tipo você ir no circo e ver um macaquinho jogando bolinha para cima. É a isso que o Brasil foi reduzido por essa narrativa que nos foi vendida desde o exterior. É exatamente isso, pessoal. E o ponto é, isso tem implicações políticas também. Isso tem muito a ver o seguinte: o Brasil é um país que, quando ele fez o melhor dele, isso a gente pode perceber em vários campos, foi quando ele fez a síntese, né? A Bossa Nova é exatamente essa síntese. A Bossa Nova é uma síntese de um refinamento teórico e harmônico com as características do samba. Tem uma coisa sincopada do samba e tem uma coisa que vai para um caminho de uma música pensada, com uma música mais racional do que às vezes intuitiva. E essa sacada foi o que deixou os gringos absolutamente loucos. E aliás é um ponto interessante porque a Bossa Nova também estoura pro mundo quando o futebol brasileiro também estoura pro mundo. Na virada dos anos 50 para os anos
60, né? E isso vira uma descoberta do Brasil. Era um período, inclusive, que o Rio de Janeiro era, vamos dizer, uma espécie de Dubai, né? Um lugar exótico que as pessoas iam visitar, estrelas do cinema vinham para cá. E também era o período que antecedia ali o golpe de 64, e foi o período, se a gente for contar ali até 70 e poucos, em que o Brasil viveu seu apogeu, crescimento econômico, cultural, demonstração de força no esporte, né? O Brasil era um Brasil potência ali. Um E país essa democrático, sem ditadura. Mas ali, ó, dali no final dos anos 50, tinha isso. A gente tinha uma democracia, a despeito de altos populismos, muito pujante. Você tinha esquerda, você tinha direita, você tinha o DN de um lado, você tinha os comuna do outro, você tinha tudo ali. Você tinha o Jânio Populista, você tinha o Kubitschek, você tinha várias facetas, você tinha partidos fortes, com identidade, com programa. Isso tudo rolava naquela época. O Brasil era um país num processo de crescimento e amadurecimento, vivendo essa síntese muito, muito interessante, e se modernizando. Tava tendo o êxodo rural, as pessoas estavam indo para as cidades estavam crescendo, né? O problema é que você pega a própria ideia do Zé Carioca, quando a Disney vendeu o Brasil para fora na guerra. A imagem para se exportar do Brasil nunca foi essa. A imagem exportada do Brasil era do brincante, do malandro vivendo nos trópicos, né? E era o carnaval, o samba, o país das delícias, não há pecado para baixo dos trópicos e tal. Isso é muito legal como uma narrativa para um turista, né? Um turista sexual, inclusive. Mas não é uma narrativa para você construir uma nação. Não é com essa narrativa que você vai construir uma nação. E o perigo é sempre a gente comprar isso pra gente. Há outro elemento, aí eu não quero entrar agora, que seria o elemento da própria... Essa briga de classe que a esquerda sempre trabalha, ela expressar isso também nessa disputa, como se houvesse essa separação necessária. Como se fosse o caos representado pela verdadeira população brasileira e a ordem representada por, vamos dizer, uma elite truculenta, que existiu, né, durante o período da ditadura militar, mas naquele período era fácil fazer essas oposições que eram muito claras. O problema é que os times de futebol brasileiro que tinham futebol ordens, pega até a seleção de 70, você tinha militar do exército participando da preparação do time de 70. Você tinha, o Brasil era inclusive um tal de Carlos Alberto Parreira, Renan. Exatamente. Então, você tinha justamente essa síntese entre ordem e caos funcionando. Então, a ideia de que os jogadores brasileiros, sei lá, em 58, 62, 70, eram um monte de acrobatas, como é vendido para fora, por gente que nem conhece em detalhes do futebol brasileiro, é uma ideia fictícia. O time de 58, uma das cenas marcantes na final, o Brasil toma 1-0 da Suécia na final, vai o Didi, pega a bola dentro do gol, põe debaixo do braço e ele leva andando com calma lá, e o Brasil vai lá e vira o jogo. Tá? Aquele ato dele... E nessa caminhada ele mijando na cabeça de um por um e dizendo, vamos voltar pro jogo, calma, só tá começando, vamos voltar, não tem problema, dá para virar, chamando o time. Papel de líder. Sim, e era um líder técnico. A gente tá falando do Modric hoje, né? Todo mundo fala, o Modric. O Didi era isso. Aliás, o Tostão falou uma coisa incrível hoje na coluna dele. Ele falou, o Vini Júnior falou que aprendeu esse passe bonito, lindo que ele dá, que é com a parte externa. O passe de Trivela, o velho passe de Trivela, que isso é tão velho quanto o futebol brasileiro. E aí ele disse, aprendi com o Modric. Mas quem fazia isso era o Didi, entendeu? O cara remonta pra chegar num jogador brasileiro, né? A gente sempre teve esse tipo de meio campo. E aí, porque vocês estão entendendo aqui na live, a gente está falando de problemas de características que são profundamente brasileiras, que você vai levar para vários outros campos nossos, né?